Hey guys, what's up? Aqui é o Teacher Muniz e sejam muito bem-vindos ao episódio 1 do nosso Smallcast. Semana passada, um aluno meu, Júnior Poletti, da turma A2, ele me perguntou do uso de do you, sozinho, e logo me veio na cabeça que poderia ser a forma irônica. Então a gente pode usar do you, sozinho, como uma forma irônica. E eu acertei, eu dei exemplos para ele, ele confirmou, era isso mesmo. Bom, em inglês a gente usa os verbos auxiliares, não é? Vamos fazer uma revisãozinha. O que são verbos auxiliares? Do, does, did e have para fazer as perguntas, né? E também a gente usa verbo to be, que são as três formas do verbo to be, am, is e are, e também os verbos modais, will, would, can, could, should e alguns outros também, tá? Etc. A gente usa eles como uma pergunta curta, né? No sentido de irônico, quando a gente quer expressar a ideia de será? Será mesmo? Tá? Então, antes da gente ir para os exemplos, só um adendo, tá? Todo o texto de tudo que eu tô falando aqui, incluindo os exemplos, incluindo tudo isso que eu disse, né? De verbo auxiliar, verbo to be, verbo modal, não se preocupe, tudo isso vai estar lá no texto, no site www.teachermuniz.com.br. Você pode acessar tudo lá, então não se preocupe, tá? Bom, vamos aos exemplos então. Se uma pessoa fala para você, I loved my surprise party. Qual que é o segredo aqui, tá? Primeiro você tem que identificar qual que é a partícula. Então quando a pessoa fala I loved my surprise party, qual é a partícula que a gente usa aqui para poder fazer uma pergunta, né? Se você repara bem, a pessoa disse I loved my surprise party. Eu amei a minha festa surpresa. Então o verbo aqui está no passado. Se você se lembra bem, a gente vai usar o did para poder fazer uma pergunta no passado, tá? Então a gente vai sempre tentar levar a frase que a pessoa falar para a pergunta, para a gente ver qual que é a partículazinha que a gente usaria para a pergunta, para a gente poder usar de forma irônica. Vai ficar mais fácil agora, tá? Então vamos lá, a gente sabe que a gente usa o did aqui. Vamos ver como ficaria assim então. A pessoa ela vai falar para você, I loved my surprise party. E você vai perguntar para ela com tom irônico, Did you? Did you? Ou seja, será? Será mesmo, né? Sei, né? De forma irônica, você está questionando a pessoa. I loved my surprise party. Did you? Did you? Então você usa isso de forma irônica. E pode ser até que a pessoa te dê uma resposta honesta depois disso. A pessoa pode responder, No, not really. Não, na verdade não. Então, I love my surprise party. Did you? Did you? Então você usa isso de forma irônica para questionar a pessoa. Lembrando que a gente usa o did, porque isso aqui tudo está no passado, tá? Então a gente usa o did no passado. Agora, se uma pessoa diz, This cake is delicious. Esse bolo é delicioso. Beleza, aqui tá no presente, né? This cake is delicious. Esse bolo é delicioso. Agora, o verbo principal aqui é um verbo to be. E se você se lembra bem, o verbo to be a gente inverte ele para fazer a pergunta, né? Então a pergunta seria, Is this cake delicious? Então o is é a nossa partículazinha que a gente vai usar, né? Para questionar a pessoa, para ser irônico com a pessoa. Então vamos lá. A pessoa diz, This cake is delicious. E você vai responder, Is it? Is it? Você pode botar um really também. Is it really? Is it really? Com entonação de ironia, claro. Então o it, você vai precisar dele aqui porque cake é um objeto, uma coisa, então a gente usa o it. Então a gente vai precisar dele para poder complementar. Além de usar o really, você também poderia usar though no final para dar mais ênfase, né? Though é T-H-O-U-G-H, né? Soletrando. T-H-O-U-G-H. Though. Though. O though, ele não tem muito sentido aqui, tá? O though a gente pode usar ele como mas, enfim, várias outras situações, mas aqui ele dá um sentido de ênfase. Então, na nossa frase que a gente tinha dito, This cake is delicious, a resposta irônica seria Is it really? Ou apenas Is it? Aqui a gente pode usar o though para também dar ênfase substituindo o really. Por exemplo, This cake is delicious. Is it though? Is it though? Sempre de forma bastante irônica. Agora, outros exemplos também um pouco mais curtos, né? Se a pessoa diz para você, This party sucks. Essa festa tá horrível. This party sucks. Nesse caso aqui, para eu fazer uma pergunta, né? Repara que o verbo aqui não é verbo to be, então não tem inversão, né? O verbo aqui é suck, né? Que nesse sentido aqui é no sentido de tá muito ruim, né? You suck. Você é muito ruim. Você pode ser muito ruim em um esporte. You suck at soccer. Você é muito ruim em futebol. Mas nesse caso aqui é a festa. This party sucks. Qual que é o negócio aqui?
Como é um verbo comum, né, e está no presente, a gente vai usar do ou does. Agora, this party é um singular, é uma coisa, essa festa, né? Então a gente vai substituir por it. E o auxiliar que a gente usa para he, she, it é does. Então a gente vai precisar usar o does com it na pergunta. Então vamos lá, eu vou te dar 5 segundinhos para você imaginar qual seria a resposta irônica para essa frase. This party sucks. E aí, conseguiu pensar em alguma coisa? Se a pessoa fala para você, this party sucks, você responde com does it? Does it? E se você quiser deixar um pouquinho mais irônico, does it though? Does it though? Agora, se você quiser ser irônico no futuro, também não tem problema, tá? Vamos supor que a pessoa fala pra você o seguinte: I promise I will do my homework this time. Eu ouço muito isso dos meus alunos. I promise I will do my homework this time. Eu prometo que eu farei a minha tarefa de casa dessa vez. É uma coisa que eu ouço o tempo todo dos alunos. I promise I will do my homework this time. Se você repara bem, aqui o auxiliar que a gente usou pro futuro é will, né? Que é aquela partículazinha. A gente sempre tem que achar a partículazinha para fazer a pergunta, né? Vai lá, mais 5 segundinhos então para você tentar adivinhar qual seria a resposta irônica para I promise I will do my homework this time. Vamos ver se você adivinhou então. A nossa resposta fica will you? Will you? I promise I will do my homework this time. Will you? Will you though? Então, caros e caras alunos, se um dia eu responder isso para vocês, vocês já sabem exatamente qual a minha intenção. Mais um exemplo aqui para a gente finalizar esse Smallcast com chave de ouro. A pessoa fala para você o seguinte: I have always been there for her. Eu sempre estive lá por ela. Se você se lembra bem, esse é o present perfect, que a gente usa o verbo have, I have, e depois o verbo no particípio. Be vira been. I have always been there for her. Então esse aqui é um passado e a nossa partícula aqui seria o have. Então a nossa pergunta irônica aqui fica have you? Have you? I have always been there for her. Have you? Have you though? E aí, gostou desse Smallcast? Agora é hora de praticar. Faça várias e várias frases, treine bastante também a entonação e bota pra fora, tá? Inglês não tem como você aprender se você não botar pra fora. Qualquer idioma, na verdade. Então, bota pra fora, fala, faz bastante frases, faça erros e acerte também. Os erros também são muito importantes. Outro detalhe também é que eu dou outras dicas, tá, no meu Instagram, um formato diferente, e é bem provável que você também vai gostar daquele outro formato. Então vai lá no Instagram, @teachermuniz, que já tem várias outras dicas lá, vários conteúdos para você poder ir consumindo. That's it for today. É isso por hoje. Thank you very much. Muito obrigado and see you guys next time. E nos vemos na próxima vez.